Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Olá, tudo bem? Meu nome é Carol Badin, jornalista da Inova Casting, e hoje a gente começa o terceiro capítulo da série especial sobre o coronavírus com o tema ferramentas de colaboração. E hoje a gente vai conversar com o Wesley Bonini, que ele é gerente de projetos da Beta Tecnologia, trabalha com desenvolvimento de sistemas de varejo com clientes do Brasil e fora, trabalhou recentemente desenvolvendo um software para startups de pecuária, utilizando a colaboração remota. Primeiro, eu quero agradecer a disponibilidade do Wesley e do Rafael também, que sempre estará aqui conosco. Tudo bem com vocês? Olá, oi Rafael, oi Carol, tudo bem? Sim, tudo bem com a gente, apesar do momento que nós estamos vivendo, né? Apesar dos pesares. Remoto. Exatamente. Mas tá tudo bem, sim, na medida do possível. Queria também Wesley, eu queria agradecer a sua participação no canal, né? Wesley é um cara que eu já conheço há um bom tempo, é um mentor já há um bom tempo, ele foi um cara que apoiou muito aí, na verdade ele conseguiu o meu primeiro contrato da C3 Tecnologia em 2011, é um cara que me ensinou muito aí, a gente fez bastante projeto junto, trabalhou em muitos clientes juntos aí. Obrigado, Wesley, por fazer parte do canal e contribuir com a gente aí sobre colaboração, que é um tema que você domina. Sim, eu que agradeço e parabéns pela iniciativa do canal. Eu já assisti as outras entrevistas, o canal está muito legal. E a importância que é esse tipo de serviço que vocês estão prestando, né, para explicar principalmente esse trabalho nosso para quem não é especialista nisso, né, ou para quem nunca usou de ferramentas de colaboração para enfatizar o trabalho remoto. Então, parabéns e vamos ver no que a gente pode ajudar aí. Vamos lá. Então, para a gente começar a nossa conversa, que a gente está falando, né, pessoal que não conhece, né, a gente aqui quer atingir todo mundo, principalmente as pessoas que não conhecem, né. O que são as ferramentas de colaboração, Wesley? Ainda mais nesse momento de crise, que eu acho que se a pessoa soubesse o que é um pouquinho, ela estaria um pouco menos angustiada, né? Exato. Ferramentas de colaboração são vários softwares. Hoje, como eu estava conversando com o Rafael, a gente tem software para tudo hoje. Tem software até para escolher software. As ferramentas de colaboração são ferramentas prontas, que normalmente são baseadas na web, 99% delas são baseadas na web, e são ferramentas que você consegue transpor parte do seu trabalho dentro da empresa para o modelo online, sem a necessidade de você ter que escrever do zero, sem a necessidade de você recriar a roda, né? Então, são empresas que criam N ferramentas que auxiliam no dia a dia de pequenas empresas, pequenos escritórios, médias empresas e grandes empresas, grandes times de trabalho, sem que você tenha que ficar pensando quais recursos são necessários para essas ferramentas e gastando um dinheiro muito, muito grande para desenvolver isso, né? Gastando grandes quantias para esse desenvolvimento. Existem ferramentas grátis, existem ferramentas pagas, mas o custo, sempre quando você fala de adquirir software como serviço, mesmo nas pagas, o custo compensa em relação a qualquer desenvolvimento que você venha fazer. Nesse momento de crise, seria a melhor opção para as empresas, para a questão do home office? Com certeza. A movimentação de uma empresa, vamos pensar uma empresa de serviço ou uma empresa, mesmo uma empresa de varejo, ou, enfim, uma indústria. A mudança, a levar ferramentas e processos da empresa para o mundo online, não serve só para te atender no momento de crise. A indisponibilidade que nós estamos vivendo hoje é uma indisponibilidade geral e total.
né? Então, as pessoas estão evitando sair de casa, procurando ficar em casa, tanto para trabalhar, quanto para, mesmo no momento de lazer, a gente evita sair, né? Continuando. Levar os processos das empresas para o mundo online é importante não só para o momento de crise, como eu estava falando. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de crise geral, né? É uma indisponibilidade geral. Mas existem outros riscos que as empresas correm de indisponibilidade, que esses riscos eles são constantes. Então, não tem como pensar em levar os processos da empresa para a nuvem apenas aguardando a crise, né? Você tem disponibilidade elétrica, sim, você tem disponibilidade de queima de equipamento, você tem a disponibilidade, por exemplo, numa situação, às vezes, de praga, né? Eu tenho uma situação que eu preciso chamar alguém para detetizar meu escritório, por exemplo, né? E durante aquele dia, ou 2, 3 dias, a minha equipe não pode entrar no escritório. Isso é uma indisponibilidade, é uma crise muito menor, mas essas ferramentas vão te ajudar a isso, né? Situações de trabalho remoto constantes, por exemplo, esse trabalho essa startup que eu ajudei a começar a desenvolver, que é uma startup de pecuária de precisão, um programador está no Canadá, outro programador está em São Paulo, o designer mora em São Paulo, um outro programador está na região de Ribeirão Preto, né? Então, é um time espalhado. Então, não é uma questão de adotar ferramentas de colaboração só para uma possibilidade de crise. É uma nova forma de trabalho, né? É uma realidade, né? Realidade. A colaboração, ela existe, inclusive, quando está todo mundo trabalhando no mesmo escritório, né? Esse, inclusive, é um movimento natural para quando você começa a adotar ferramentas de colaboração. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Nós usamos as ferramentas do Google. E nas ferramentas do Google, você tem o editor de texto e a planilha eletrônica. E foi um movimento muito natural nós começarmos a transpor as planilhas que a gente usa no dia a dia, quer que seja para algum controle financeiro de alguma coisa, ou para alguma anotação, algum experimento com dados, nós começamos a transpor isso das planilhas gravadas nos discos locais para planilha na nuvem usando o Google. E o que a gente começou a fazer naturalmente é que, ao invés de eu copiar o arquivo, a partir do momento que eu preciso que uma pessoa complemente alguma informação, ao invés de eu simplesmente enviar o arquivo por e-mail, eu vou lá na ferramenta, compartilho aquela planilha para a pessoa, né, para aquele colega, aquele usuário que precisa complementar a informação, ele acessa e continua o trabalho exatamente na mesma planilha que eu estou trabalhando, né? Já chegamos a ver casos de ter 2, 3 pessoas trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo, né? Então, a migração dos processos naturais, os processos tradicionais, para os processos que envolvem alta colaboração, eles são muito naturais. Basta você adotar as ferramentas e começar a usar essas ferramentas. E aí você começa a perceber que quando dá 5h30 no escritório, você de repente precisa sair para buscar um filho na escola ou alguma coisa, você simplesmente fecha o seu notebook, faz o que você tem que fazer, e de repente você chega em casa, abre o notebook e termina aquele trabalho como se estivesse no escritório. E aí, quando você percebe, a colaboração está implantada, a cultura da colaboração começou a ser disseminada, as pessoas estão usando e apoiando aquilo, né, e você está usando ferramentas sem sequer se dar conta de que aquilo aconteceu, né? Nós também usamos ferramentas de colaboração do Google aqui, e o Google tem uma cultura, né, que ele prega, que é de qualquer dispositivo, de qualquer lugar e a qualquer hora. Exato. E é exatamente esse o requisito que se deseja quando você fala de colaboração. Eu acho que a colaboração aí, ela traz uma comunicação mais eficaz, independente de você estar colaborando com alguém que está na sua frente ou na sala do lado. Ela traz inclusão, porque você pode colaborar com pessoas que têm dificuldade de deslocamento ou que, por uma necessidade especial, precisam ficar em casa. Eu acho que
principalmente na nossa cultura, dentro do Brasil. Eu gosto de falar de mundo, mas em alguns aspectos o Brasil está um pouco atrás, quando se fala de adoção de ferramentas de colaboração e adoção de cloud, se comparado a outros países, o Brasil está atrás, a gente tem um déficit aí para recuperar, mas a gente deveria olhar com isso para mais atenção. O que o Wesley falou no início agora se tornou uma obrigação, porque virou uma maneira de contingenciar a minha operação e continuar com a minha operação. Mas o mundo precisa olhar, e o brasileiro especificamente, precisa olhar com um olhar mais cuidadoso, com um olhar mais crítico, mais atencioso para esse ecossistema, esse universo de ferramentas de colaboração. Pensando até recente aí, nas chuvas que a gente teve intensa, o pessoal se arriscando para sair para trabalhar debaixo de temporal. Simplesmente a pessoa poderia trabalhar de casa, sem se arriscar, a trânsito de São Paulo, se a gente for parar para pensar em tudo aqui... Uma greve de ônibus em São Paulo, né? Trava tudo. Eu tenho, por exemplo, esse trabalho de desenvolvimento da pecuária de precisão. O nosso designer, ele é de Santo André, então ele gasta ali 1h30 para poder chegar no centro de São Paulo. Ele passou a ganhar esse tempo. Ao invés de ele gastar 1h30 para ir, 1h30 para voltar, ele gasta esse tempo trabalhando. Ele trabalha muito melhor, descansado, né, sem perder todo esse tempo de trânsito. Ele trabalha dentro da casa dele. E o trabalho, o que ele faz é entregue na internet, então o local em que ele trabalha se tornou uma escolha importante, né? Uma escolha. Uma escolha dele, na verdade, né? Ele vai fazer uma escolha baseada em conveniência, né? Um lugar que ele se sente bem para trabalhar, desde que ele consiga produzir ali. Pois não. Pensando nisso, no tempo que a gente está vivendo, da questão da emergência por conta do coronavírus, ou essas outras emergências que podem surgir, quais gratuitas você indica, assim, o pessoal que está assistindo fala, não, vou começar a usar aqui, às vezes até para as minhas coisas pessoais, ou para um empresário que tá assistindo a gente, que quer começar? Eu costumo separar as ferramentas em classes, né, em famílias. Eu acredito que exista, num primeiro momento, você precisa de ferramentas que te auxiliam na produção propriamente dita. Então, eu preciso ter um editor de texto na nuvem, uma planilha eletrônica na nuvem, alguma forma de você poder compartilhar agendas na nuvem. Hoje, isso tudo que eu estou falando, óbvio, por trás disso tudo tem o e-mail também, que com certeza já está na nuvem. Mas, por exemplo, hoje já não existe eu chamar o Rafael para uma reunião, eu não enviar um convite eletrônico para ele via e-mail, de forma que a hora que ele escolha OK ou sim nesse convite, eu já fique sabendo que ele aceitou e esse compromisso já entre na agenda dele. Não importa qual seja a agenda dele ou qual seja a minha agenda, né? Então, esse é o básico de colaboração, adotar ferramentas de escritório, uma planilha eletrônica, um editor de texto e principalmente uma ferramenta de agenda. O segundo ponto é a parte de controle do time, né? No meu caso, que trabalho com desenvolvimento de software, nós precisamos estar sempre de olho nas tarefas de cada um, né? Existem metodologias para isso, metodologia ágil ou mesmo as metodologias tradicionais de gerência de projeto, baseadas em PMBOK. Elas exigem que você tenha um controle mínimo das tarefas de cada pessoa, principalmente quando eles estão remotos, você não tem a disponibilidade da pessoa a todo momento para você perguntar para ela no que ela está trabalhando. Então, é isso que eu ia comentar, que eu acho que a resistência do empresário é saber assim, será que o cara está fazendo mesmo? Sim. Então tem uma gestão que você consegue ver quantas horas ele trabalhou. Carol, mas pensa bem, o empresário devia pensar nisso até naquele cara que está sentado dentro do escritório. Sim, porque às vezes o cara está sentado e está lá fazendo 1000 coisas e não está trabalhando, só que aí na cabecinha, a gente confunde disponibilidade com produtividade. A pessoa precisa estar vendo a pessoa ali, nem por isso que ela está trabalhando. Mas pensando nesse pessoal que, ele não está aqui na minha frente, será que ele está fazendo? Então tem esse gestor que dá para você controlar. Essa é uma visão muito tradicional, muito...
muito tradicional, vamos chamar assim, de como... Eu já acho que é um pouco cabeça fechada já, de como você vê os seus times de trabalho, né? Eu gosto de usar o termo antigo porque é provocativo isso, né? Você falar inclusive, que... isso é uma... E de fato isso é uma resistência das empresas em geral para o trabalho remoto, né? Pô, será que o cara vai acordar 8 horas da manhã e vai sentar na frente do computador e parar 11h30, meio-dia para o almoço, vai fazer 1 hora certinha de almoço? A questão da disciplina, ela é importante para quem trabalha remoto, mas ela também traz um pouco de liberdade que precisa ser controlada. Na metodologia ágil, as metodologias modernas de acompanhamento de tarefas, nós precisamos de ferramentas que estejam disponíveis para todos, e essas também são ferramentas que estão na nuvem, né? Eu posso citar, por exemplo, o Trello, que é uma ferramenta onde você tem aquele board tradicional no escritório, onde você tem os post-its, aquilo vira um painel eletrônico online, né, onde todo mundo vê o painel eletrônico, vê quais as tarefas ainda precisam ser feitas, quais estão sendo feitas, quais já foram. Interessante que é uma equipe, você consegue, começou passando cada fase, né? Eu já trabalhei com o Trello, então assim, eu finalizei meu texto, o designer recebe o meu texto para fazer a foto, a chamada que foi ter que fazer. Exato, e isso serve para qualquer, não é só para desenvolvimento de software. Eu tenho um amigo que trabalha com edição de foto para casamento. Então ele tem um editor que trabalha no Photoshop e o menino trabalha na casa dele. E aí ele me reclamou uma vez, pô, mas como é que eu controlo a produção desse cara? Eu não sei se ele está trabalhando ou se ele está navegando na internet simplesmente, ele está assistindo no YouTube. Cara, cria um painel, cria um board de post-its que você coloca lá, olha, você tem 2 dias para entregar tanto tempo para fazer isso. Coloca a tarefa, diz o tempo, porque é o que a gente costuma falar. Do mesmo jeito que, às vezes, eu produzo muito bem de manhã, eu prefiro acordar às 6 horas da manhã e começar a produzir, o Rafael, às vezes, ele só começa a produzir depois do almoço, né? E ele vai até meia-noite, feliz da vida, trabalhando, e é o tempo dele, né? O trabalho remoto, o trabalho dentro de casa, ele precisa privilegiar isso de alguma forma, né? Ferramentas de controle do seu time, então, é a segunda camada de ferramentas que você vai usar depois que você adquirir, que você adotar as primeiras ferramentas, que são as ferramentas de produção, né? Eu diria o Trello e eu diria também o Gira, que é uma ferramenta paga. Ela tem um uso grátis um pouco mais restrito no número de usuários. Nossos projetos nós usamos Gira, mas eu já usei Trello também, não tem problema nenhum. Tá? Eu indico as duas. Eu acho que é um bom início para quem está começando, pelo menos dar uma navegada no Trello, aproveitar que ele é grátis, né? E é um jeito legal de você começar a ver como organizar seus times de maneira ágil, né? Seguindo nessa linha de ferramentas, nós temos uma terceira camada de ferramentas que precisa ser adotada, que é com relação ao workflow dentro da empresa. Hoje você tem inúmeros processos que, às vezes, pelo quanto esses processos são antigos, eles ainda são manuais. Então, em alguns casos, você tem, por exemplo, pedido de reembolso de viagem, você tem algum pedido, às vezes, de material de escritório. Essas coisas ainda são muito manuais, dependendo da empresa, né? Você ainda precisa se locomover até o RH ou até o departamento financeiro, por exemplo, preencher um formulário que, de repente, vai ser impresso, e aí a pessoa precisa receber isso em papel. Enfim, são processos que ainda estão pouco digitalizados. Eu conheci uma ferramenta... Agora é o meu cachorro. Eu conheci uma ferramenta há pouco tempo... chamada... Isso é home office, né? Então, home office é assim. Eu conheci uma ferramenta há pouco tempo agora, que eu andei fazendo uns testes, chamada Pipefy. Pipe e FY. A Pipefy eu já usei. É uma ferramenta, você conhece bem, Rafael, que você desenha esses processos ficam na nuvem, e aí você consegue começar a otimizar esse workflow dentro da empresa, né? De modo que eu estou no escritório, eu posso estar recebendo requisições de um determinado
um determinado departamento e trabalhar baseado nessas requisições. Né? Ok? Agora eu queria... Fechou? Estou ouvindo, Mais tá? algum? Oi? Então, Vocês estão ouvindo? tem também a Basecamp, que é uma evolução do Trello, misturado também com a parte de... Aí você já envolve... A Basecamp, ela, além da questão de tarefas, você envolve também a questão de custo de projeto. Né? Então, é uma ferramenta que serve para você não só medir o trabalho que está sendo feito, mas qual o custo desse trabalho. Né? Já são ferramentas um pouco mais elaboradas nesse sentido de ter times maiores e com um trabalho mais complexo. Por exemplo, atendimento em campo, que envolve ordem de serviço e que envolve, às vezes, um custo de deslocamento, um custo do profissional. Aí você consegue trazer isso tudo para essas ferramentas. Eu acho que tem também, Wesley, não sei se você elencou aí, mas acho que é importante citar, principalmente quando você fala de colaborar entre times distantes ou trabalho remoto, as ferramentas que são as Unified Communications, né? Que é as ferramentas de comunicação unificada, que vem substituir os PBX tradicionais. Com áudio, vídeo e chat, por exemplo, na mesma plataforma, para aquela comunicação instantânea. Né? Perfeito. A gente está falando do mundo tradicional versus o mundo digital, né? Então, a gente está falando de levar processos tradicionais, processos que são muitas vezes em papel, ou que ainda beira o analógico, ou ainda depende muito do analógico, para a digitalização desses processos. Quando a gente fala isso, a estrutura física também conta. Né? Imagina eu fechar a minha empresa, falar assim, vai todo mundo para casa, mas é uma empresa que ainda depende de atendimento telefônico, e o PBX ficou dentro da empresa que está fechada. Né? Ou numa situação, vamos esquecer um pouco o coronavírus, vamos pensar, por exemplo, numa indisponibilidade de energia elétrica que eu tenha na rua do meu escritório. E aí eu vou ficar um dia sem trabalhar. Né? Vai todo mundo para casa, a gente trabalha de lá. E o PBX morreu. Né? Porque ele está dentro da empresa, é um PBX ainda tradicional. Então você também tem condições hoje de levar essa infraestrutura de comunicação mais direta, que vai muito além do WhatsApp, para o mundo virtual, e de modo que você consiga, às vezes, de um quarto de hotel, acessar a sua mesa de trabalho, o seu ramal, né, vamos chamar assim, e continuar trabalhando. Eu, por exemplo, eu já fiz telefonema de fora do Brasil, telefonei para o meu diretor, e ele viu no telefone e achou que eu estava no escritório. Falou, mas você não está fora? É porque eu estou usando o meu PBX remoto. Né? Então isso é muito importante também, Rafael. Isso é importante, porque assim, vamos pensar o que é a jornada de ferramentas de colaboração. A empresa começa a entender exatamente o que o Wesley falou, a dificuldade, por exemplo, de workflow, um processo, uma comunicação específica. Depois você fala o nome do cachorro, que eu vou dar os créditos para ele no vídeo. Gracinha, eu amo o cachorro. Deixa eu ir. É o Apollo aí? O meu? O que latiu o meu é o Apollo. E o seu? E o seu, Wesley? O meu é o Shake. Shake. Apollo e Shake. Eu vou colocar o Apollo e Shake na chamada do vídeo também. Eu amo. Então, quando você fala de jornada de ferramentas de colaboração, muitas vezes vem de uma necessidade específica de melhorar um processo ou de se estabelecer melhorar a eficácia até dessa comunicação, criar registro da comunicação. Muitas empresas começam a adotar por isso, né? Às vezes eu peço para a Carol, peço para o Wesley, mas não tenho uma forma normal de pedir ou de fazer uma transição daquilo que eu terminei, que vocês vão dar sequência no trabalho. Então, muitas vezes tem a adoção da ferramenta de colaboração por isso. Quando você fala de um momento de crise como esse, e que você tem que fazer o moving das pessoas do escritório para dentro das casas delas, tem uma série de aspectos que tem que ser considerado. Então, assim, eu acho que as empresas que não têm um nível de maturidade alto em ferramentas de colaboração, elas vão encontrar muita dificuldade. E vai parecer, de novo, a gente está sempre falando disso em todos os episódios, mas vai parecer trivial e não é. Muita gente está subestimando, muita gente está assim, eu vou levar minha equipe na semana que vem para casa, eu tenho 30 pessoas só, 20 pessoas, a gente usa alguma coisa e faz isso lá. Essa equipe não vai ter performance
ou vai ter um apagão operacional semana que vem, porque não é trivial, não é simples assim. Tem um monte de aspectos, como, por exemplo, acessar as minhas aplicações remoto, que não é um tema daqui, mas é um aspecto também de levar para o home office. Independente do tamanho das equipes de 10, 15, 20 pessoas, 30 pessoas, que são pequenas equipes, essas equipes, se você tem um nível muito baixo dentro da organização, de ferramentas de colaboração, se você não conhece esse mundo, se você não começou uma onda de adoção dessas ferramentas, você vai encontrar, sim, muita dificuldade. Então, assim, eu entendi o que a Carol falou, acho que as pessoas estão preocupadas assim, o que eu tenho de graça, o que eu tenho disponível para usar, mas eu acho que esse não pode ser o motivador para levar para lá, tem que escolher ferramenta baseada em requisito e não em preço. Sim. Os requisitos. Mas é uma preocupação normal, Carol, o mercado está se comportando assim. Vamos pensar na emergência, que eu pedi para o Wesley falar as gratuitas. E agora, vamos citar as pagas, as que... eu acho que assim, eu acho que, na verdade, não é uma questão, na minha visão, de citar pagas ou gratuitas, mas assim, a empresa, a organização que não quer ter um apagão operacional, que quer criar um plano de continuidade operacional, ela precisa analisar, ela precisa definir requisitos. Olha, eu preciso de uma ferramenta que faça isso, isso e isso, porque a minha operação tem essas características. E aí, se ela encontrar nessa lista de requisitos ferramentas grátis, ótimo. Se ela não encontrar, ela vai ter que investir. Porque se ela pensar, eu tenho isso grátis e eu vou adotar, pode ser que essa adoção não seja suficiente para criar continuidade operacional. Então, assim, o empresário brasileiro, muitas vezes, eu entendo que não existe essa percepção dessa necessidade de investimento em ferramentas de colaboração. As empresas que eu conheço que investiram, cresceram. As empresas que eu conheço que investiram, prosperaram. Vou dar um exemplo da Beta Tecnologia, que é uma empresa que cresceu, ela tem a sede em Franca, e ela cresceu mais no escritório dela de São Paulo do que em Franca. Isso não impediu do sócio fundador ficar aqui a maior parte do tempo dele, do RH ficar aqui, da estrutura de apoio comercial ficar aqui. Eles continuam crescendo e prosperando. A nossa empresa, a CIS3, o escritório de Franca hoje tem 2 pessoas, que sou eu e a Isa. O resto do time fica em Ribeirão Preto, em São Paulo e em casa. Quando a gente decidiu, gente, vai ficar todo mundo em casa, foi uma conversa no WhatsApp de um dia e no outro dia estava todo mundo preparado para isso. A gente não se preparou para isso para a crise, a gente se preparou para isso para crescer, porque a gente percebeu que os clientes querem a gente próximo deles. Então a gente já precisava nascer como uma empresa que tinha mobilidade. E aí, para atender uma necessidade de deslocamento dessa crise, foi muito fácil a gente pivotar. Foi uma escolha. Fiquei em casa. A gente adotou a semana de 4 dias, a gente adotou o home office, e isso fez a gente crescer e prosperar. É isso que alguns empresários ainda não perceberam. Mas precisam. Agora se tornou uma medida de contingência. Agora ele não tem escolha. Mas se ele tiver que fazer uma escolha, que faça uma escolha inteligente da ferramenta, baseada em requisitos e não naquele conceito binário, o que é de graça e o que eu tenho que pagar. Então, assim, é uma mensagem às vezes pesada para alguns empresários, para alguns executivos. Mas acho que tem mas é racional. O ponto... vou atrás só no momento de crise, vou querer o mais barato, porque a crise vai passar e depois eu vou abandonar isso. Não, a gente não está aqui para isso. A gente está para mostrar o caminho certo e para a pessoa continuar dentro dele, porque a crise hoje é questão de saúde, amanhã pode ser enchente, pode ser um problema de eletricidade, pode ser qualquer outra coisa. E assim, tem uma mensagem até positiva. As empresas estão se sensibilizando. Nós mesmos oferecemos serviços gratuitos para subir a plataforma de videoconferência para até 25 usuários. Para uma série de empresas, essa semana a equipe se mobilizou para fazer isso. Acho que é uma forma da gente contribuir com isso. Mas a 3CX, que é a empresa que a gente representa no Brasil, que nós somos parceiros, ela disponibilizou licença gratuita. Olha aí. Até 25 usuários. Só foi possível a gente fazer a oferta de serviços gratuita porque existia licença gratuita. A Amazon, que é uma outra empresa que a gente é parceiro, liberou a plataforma de videoconferência de colaboração dela, que é o Amazon Shine, também gratuito. Tá? A Microsoft liberou algumas features do 365 também gratuito. Então o empresário ele consegue adotar algumas ferramentas que pode até ser que sejam, que voltem, possivelmente, né, certamente, vão voltar a ser pagas, são freemium, serão cobradas no futuro. Ele não tem que se preocupar muitas vezes em pagar por isso agora, e isso é ótimo. Por esse momento de crise, a contingência de caixa também é importante. Então ele colocar dinheiro agora
em ferramentas para continuar a operar, muitas vezes é necessário, mas ele está colocando um dinheiro que ele não sabe se vai continuar com a receita nos meses subsequentes. É uma nuvem ainda, está nublado para todo mundo. O ponto é, faça escolhas baseadas em requisitos e não em preços. Tá? Algumas empresas flexibilizaram, estão doando, né, cedendo essa licença de software por um curto período, mas sim, estão cedendo. Já te ajudam a preservar o caixa, mas faça escolha baseada em requisitos, não em preço. O outro ponto é cultura. Tá? As pessoas, num aspecto geral, de uma forma geral, têm que aprender a colaborar através dessas ferramentas. O Wesley citou, por exemplo, a planilha online, né? Sim. A gente até discutiu isso, Wesley, uma vez, que a gente estava, eu não lembro que empresa que era, mas a gente foi falar de Google, quando eu adotei o Google nesses três, quando a Beta adotou o Google, né, o G Suite, e alguém falou assim, mas o Excel tem, sei lá, 1 milhão de linhas, e o G Suite tem 65 mil linhas. A gente falou, peraí, mas você tem uma planilha que tem 65 mil e uma linhas? Mostra pra mim, porque eu nunca vi. A pessoa põe obstáculo, né? Ela quer eu lembro disso. Coloca um obstáculo que, na verdade, ele é cultural, ele é mental, entendeu? Ele procurou, eu vou procurar uma diferença, e não um obstáculo. Ela coloca a diferença como algo impeditivo. E aí é tão ilógico que você fala, me mostra para ele com 65 mil e uma linhas, né, que seja impeditivo você migrar. Então, tem essa barreira cultural, que eu acredito, assim, que se as pessoas que têm essa resistência cultural vão dizer que não tem a mesma performance ou que tem dificuldade por causa dessas ferramentas. Não é verdade. Tá? As empresas que conseguem adotar, passando pela jornada do jeito que ela deve ser, criando cultura, se preocupando com educação e cultura, claro que você tem que educar as pessoas e transmitir a cultura para elas, para que elas adotem, tá? Não é impor as ferramentas, né? Muitas empresas vão ter que impor porque não tem outra opção. Mas você tem que educar e informar e criar cultura. As empresas que passam pela jornada, que educam, informam e criam cultura, elas são mais performáticas. Então não existe esse mito de que as pessoas não vão ter a mesma performance porque estão em casa. Ou porque adotaram ferramentas diferentes daquelas que elas estavam trabalhando. Não. As equipes que trabalham com alta automação, com índice grande e alto de automação e colaboração, elas são equipes mais performáticas. Tá? Perfeito, Rafael. E uma outra questão, e a questão da segurança dos dados? Eu acho que o empresário deve pensar assim, nossa, você está lá na internet, qualquer pessoa pode acessar. O que vocês falam sobre? Não é bem assim, qualquer um pode acessar, né? Os dados eles são protegidos por cada uma das plataformas, através basicamente de login e senha. Você passa a ter um controle bem legal por exemplo, se alguém pegar minha senha do Google e acessar qualquer outro dispositivo que não seja os que estão acostumados a acessar, eu vou receber uma notificação. Então, igual e-mail, né? Exato. E em alguns casos, você tem outros aspectos, por exemplo, quando você trabalha no modelo mais tradicional, que todos os arquivos da empresa estão guardados num servidor dentro da empresa, numa salinha fechadinha lá, essas empresas, é muito comum, por exemplo, o compartilhamento de senha. E quando você vai para o mundo colaborativo, para o mundo nuvem, o compartilhamento de senha ele é quase zero. Eu não vou compartilhar minha senha para o Rafael acessar a minha planilha, porque com essa senha ele abre tudo meu, né? Não é só a planilha que ele precisa acessar. Então, alguns aspectos de segurança da informação, eles são mais protegidos, inclusive, do que no meio tradicional, que o cara vai lá, não, usa minha senha aí, abre a planilha, faz o que você tem que fazer e pronto, né? E tem uma ferramenta hoje que quando você fala dessas ferramentas que são SaaS, né, software como serviço, a maioria delas te dá a possibilidade de habilitar a autenticação em dois fatores, né? A autenticação em dois fatores, muitas vezes, o segundo fator, ele usa o seu dispositivo móvel. Exato. E o Ed usou uma frase muito feliz há um tempo atrás num café comigo, que ele falou o seguinte, Rafael, quando a IBM, né, criou o conceito de computador pessoal, ela não conhecia o celular, porque não existe nada na computação mais pessoal do que o celular. Né? E o WhatsApp está aí para provar isso, né? As esposas não acessam o WhatsApp dos maridos.
Então, não existe nada mais pessoal do que o celular. Quando você fala de autenticação em 2 fatores, o segundo fator é sempre usando o celular como mecanismo, ou através de SMS, ou push notification, ou aplicativo de token, por exemplo. E hoje está mais pessoal ainda com a biometria no celular, né? Então, no celular, aí você junta a biometria é o terceiro fator de autenticação. Então você tem o primeiro fator, que é o que você sabe, que no caso é a senha, o segundo fator, que é o que você tem, que no caso é o celular, e o terceiro fator é o que você é, que no caso é a biometria, né? E o que eles conseguiram foi unir biometria, numa época que todo mundo pensava em como usar a biometria, como que eu vou colocar um leitor biométrico num computador, resolveram colocar isso no celular, que já está na palma da mão, e isso ficou muito bem difundido. Hoje, praticamente, qualquer celular de ponta aí tem biometria no próprio aparelho, né? Rafael, eu só gostaria de complementar aquilo que a gente estava falando. Eu acho que o ponto dessa conversa é as empresas que estão passando por essa crise e de alguma forma estavam preparadas do ponto de vista de trabalho remoto, elas estão conseguindo manter os seus negócios no ar, né? Mas essas empresas, elas não se prepararam para essa crise, elas não esperavam uma crise desse tamanho, quando elas começaram a se preparar para trabalho remoto e para colaboração. Foi uma mudança visando uma melhoria no processo e que hoje reflete na continuidade do negócio de uma maneira muito tranquila, né? De uma maneira quase que normal para a gente. Ok? Sim, exatamente, é isso mesmo. É isso que eu queria pontuar. Eu só queria que você falasse um pouquinho, Wesley, aí na Beta, vocês utilizam o método faz tempo, sempre funcionou, só dá um depoimento, como começou, como foi desenvolvido, como que está hoje, com a crise, quais são as expectativas, vocês estão respirando com mais calma aí para os próximos dias, ou realmente pode ser abalado também, só para dar um panorama de quem já utiliza o método. A Beta é uma empresa de tecnologia, nós temos 30 anos de mercado, completamos o ano passado, em 2019. Nós desenvolvemos software e tecnologia em geral, mas principalmente software para vários segmentos do mercado. É bem distribuído essa lista de clientes. E o nosso software, a gente não tem software nosso, a gente sempre desenvolve a solução para o cliente. Então, são soluções feitas sobre medidas para clientes que precisam desenvolver um produto ou desenvolver uma solução sobre medida. Os meus times de trabalho, a Beta ela é dividida em vários times de trabalho, e desde que eu venho da época de infraestrutura, então, antigamente eu atendia apenas clientes de infraestrutura de TI, né, infraestrutura num nível de grande porte, e aí eu passei a trabalhar com desenvolvimento de software. Quando eu comecei a desenvolver software, a minha equipe, a gente já passou a usar 100% do nosso trabalho em nuvem. Então, a gente não tinha arquivo que a gente guardava dentro da empresa. Tudo que a gente precisava para trabalhar, que estava nas nossas mãos, era sempre armazenado fora da empresa, fora da parte física da empresa, né? Com isso, a gente sempre foi bastante resiliente em algumas indisponibilidades que a gente teve no passado. Como eu falei, por exemplo, a CPFL vem e manda um aviso dizendo, olha, não vai ter energia amanhã das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu simplesmente chegava na minha equipe e falava, pessoal, amanhã a gente trabalha de casa, né? E o impacto era zero para a gente, zero no prazo de entrega, né? Porque tudo que precisava trabalhar já estava na mão, né? A pessoa simplesmente só ia para casa, levava o notebook e no outro dia era um trabalho normal para a gente. Quando eu comecei a desenvolver a Bovexo, trabalhei no time de desenvolvimento da Bovexo, essa empresa já nasceu online, né? A startup de pecuária de precisão. Ela já nasceu online. E ela nasceu online por um simples motivo. Um dos cofundadores mora em Miami.
Então, a gente sempre, para conversar com ele, desde o início, a gente já usava a ferramenta de colaboração. Um programador, como eu falei, mora no Canadá, em Toronto. Então, era muito comum na beta a gente, às vezes, abrir uma câmera, igual a gente está fazendo agora, com o time totalmente espalhado, né? Eu tenho um cara em São Paulo, um cara em Ribeirão Preto, um cara em Guará, eu em Franca, um cara em Toronto e o dono da empresa em Miami. E a gente ficava o dia inteiro, por exemplo, às vezes rabiscando numa lousa, né? Usando uma câmera e abrindo uma planilha distribuída para todo mundo e fazendo experimento de dados. Então, para nós é muito tranquilo isso, né? A beta, ela não nasceu assim, ela tinha ainda alguns processos mais tradicionais, como, por exemplo, o processo de RH ou o processo financeiro. Hoje, todos esses processos são digitalizados, está tudo na nuvem, o nosso ERP roda em nuvem, é contratado como serviço. E aí a gente realmente não sofre muito o impacto de ter que parar fisicamente em um lugar e ir para outro. Um exemplo que eu vou te dar é o escritório nosso em São Paulo. Nós tínhamos um escritório que rodava num coworking, era uma sala alugada no centro de São Paulo, e a gente, por uma questão estratégica de estar mais próxima de clientes, a gente mudou do centro de São Paulo para a Avenida Paulista. E há 15 dias atrás, nós fizemos uma mudança de coworking, né? A gente acabou indo para um lugar maior, um lugar porque nós precisamos aumentar o time de São Paulo, e a gente mudou de lugar. Foi simplesmente fechar o notebook num dia, e no outro dia chegar no outro lugar. Onde que eu vou sentar? É ali. O resto já estava tudo ali, né? Então, eu acho que essa cultura, como o Rafael falou, ela não serve só para o momento de crise ou para o momento de indisponibilidade. Ela é a cultura da empresa. A empresa precisa ter a mobilidade hoje no seu dia a dia, né? O Rafael está nessa sala hoje, mas amanhã ele está em São Paulo, ele está em Ribeirão, ele está na casa dele, né? Então, essa mobilidade, ela precisa ser parte da cultura. Tem que ser uma realidade, não uma opção, né? Exato. Quero agradecer, o papo tá tão bom, né? Foi legal. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né, conversando. Realmente é um assunto. Quero agradecer. É um assunto gostoso. É um assunto que é gostoso, né? E a gente passar isso para o pessoal, porque eu acho que cada vez mais vai ser cultural, não tem como Com certeza. ser resistente com tudo que vem acontecendo. E é a facilidade, praticidade, não tem como a pessoa falar, não, eu não quero, né? É você querer sofrer, né? E aí eu já quero fazer o convite, Wesley, assim que a gente terminar essa série do Corona, a gente vai começar uma série de inovação, que é a proposta do canal, e vai começar pelo varejo, que é um tema que você domina, então já quero te convidar de novo para falar com a gente aqui na série de varejo. Tá bom. Eu trabalho num projeto hoje, um projeto mundial da Beta, que não roda só no Brasil, a gente já está em alguns países aí, Chile, Argentina, Israel, Dubai, Estados Unidos, estamos indo para Colômbia agora, e África do Sul, e é um projeto de automação de checkout. Não é self-checkout, é um checkout de alta velocidade para grandes volumes, tá? Não é diferente do self-checkout. Se um dia a gente for fazer isso, Rafael, a gente pode inclusive fazer um online lá na Beta, e aí eu mostro inclusive o equipamento. Perfeito, eu queria sim. A gente vai começar essa série já na próxima semana, e aí eu te convido de novo aí. Pronto, já temos outras pautas. Estou à disposição de vocês. Quero agradecer, Wesley, agradecer, Rafael, pela companhia de novo. Wesley. E o nosso próximo episódio a gente vai falar de estratégias financeiras para a gestão de crise. Estamos na crise ainda, mas a gente já passa, né? É isso aí, com certeza, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado. Até a próxima. Valeu, um abraço. Um abraço, Rafael.